Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Extrema Performance está de volta ao Estúdio H. Estávamos lá em Paris, os últimos episódios a gente gravou por lá, mas estamos de volta com vontade de estar lá em Paris, com vontade de acompanhar esse restinho de Olimpíada, mas o dever nos chama, mas nem por isso deixamos de gravar aqui o Extrema Performance para tocar num assunto bem interessante, continuar aí a nossa saga e nossa série do Extrema Performance com temas olímpicos. Esse bloco do Extrema Performance voltado aí para os assuntos olímpicos, para quem está acompanhando, a gente gravou sobre training camp em altitude, gravamos sobre jet lag, gravamos sobre as estratégias de recovery utilizadas pelos atletas nos jogos, e agora falando um pouco sobre o ciclo olímpico, sobre os treinamentos e a rotina dos atletas diante disso. Antes de entrar especificamente nesse assunto, devo aqui convidá-los a seguir o canal, a curtir esse vídeo, compartilhar, enfim, e aproveitar os outros temas que rolam aqui no Extrema. O Extrema que está fazendo uma cobertura fantástica aí dos Jogos Olímpicos, então não percam a oportunidade de nos seguir no Instagram, seguir o Extrema Esportes, seguir o @meu.doc, @paulo.butinelli, e agradecer também o apoio dos nossos patrocinadores Z2 Performance, Dinami Vinhos, Cashme e 4 Investimentos. Estou aqui com Felipe Domingues, nosso head coach da natação brasileira, esteve junto comigo aí no período preparatório, na preparação da seleção olímpica, da seleção brasileira de natação, e também esteve à frente aí como head coach dos Jogos Olímpicos de Paris. Felipão, obrigado por aceitar o meu convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre bom estar falando de esportes, nesse momento, né, que a gente está vivendo o finalzinho dos Jogos Olímpicos, então a gente vai falar um pouquinho de ciclo olímpico, como se constrói, qual é a ideia do ciclo olímpico, o próximo ciclo olímpico aí para Los Angeles 2028. Boa. Filipão, vamos direto ao assunto, cara. Primeiro, queria que você falasse um pouco da construção desse ciclo que a gente acabou de passar, que a Seleção Brasileira de Natação acabou de ser concretizado. Como é que foi? Foi um ciclo mais curto? Enfim, como é que foi essa preparação geral? Como você bem disse, Paulo, foi um ciclo bem curto que eu falo, foram 3 anos de ciclo, né? Normalmente são 4 anos, né? Para você ter um atleta olímpico, até 12 anos, né? Para você formar um atleta olímpico. Então, nós tivemos um ciclo menor de 3 anos e muitas competições encavaladas, né? Então, um calendário muito denso, né? Então, a gente teve em 3 anos 3 mundiais, 4 mundiais, contando com piscina curta, Jogos Pan-Americanos, Jogos Odessur, Sul-Americanos. Então, foi um calendário bem complicado para a nossa natação, não para a nossa natação brasileira, mas como para a natação mundial, né? Muitos atletas reclamaram desse calendário bem sobrecarregado de competição. E eu acho que a nossa natação começou um ciclo muito bem em 2022, com boas performances no Mundial em Budapeste, com novos atletas surgindo, né? Mas ela não conseguiu se manter, né? Então foi um Mundial um pouco, não é mais fraco, mas não tinha tanta gente boa nesse Mundial, então a gente conseguiu melhorar a performance. Eu sempre falo sobre performance, eu não estou muito preocupado, se o atleta melhorar a performance, animal, se ele melhorar o tempo, muito bom. Ele tem que cuidar. Se esse melhora de tempo for suficiente para a gente pegar uma semifinal e pegar uma final e depois pegar uma medalha, excelente. Então, em 2022 foi um bom ano para a natação brasileira, né? 2023 já foi um ano muito difícil, foi Fukuoka, né? Então é uma competição do outro lado do mundo, né? Então a gente fez toda a preparação, a gente levou todos os nossos revezamentos, então a gente conseguiu classificar os nossos revezamentos, mas em relação à performance, eu acho que a gente ficou um pouquinho a desejar, né? Em relação, a gente não obteve nenhuma medalha nesse Mundial, a gente obteve um 4º lugar, né? Mas era tudo uma preparação, era uma ideia dentro do ciclo de estar participando dos mundiais, né? E esse último ano a gente teve o Mundial em fevereiro, em Doha, né?
E nesse meio caminho teve Jogos Pan-Americanos, e os atletas também têm as suas responsabilidades com os clubes, então é um calendário muito sobrecarregado, né? Então acho que a partir de agora a gente vai ter um calendário mais diluído e a gente entendendo melhor em que pontos atacar, né? Eu fui o head coach em Tóquio, fui agora o head coach em Paris, né? Então acho que a gente tem muito trabalho para fazer, mas foi um ciclo aí que a gente sofreu um pouco com o calendário e a gente não conseguiu performar tão bem como a gente começou o ciclo. Entendi. Então, assim, entendi que 3 anos é pouco. 4 anos é suficiente ou você acha que precisa de, às vezes, 2 ou 3 ciclos olímpicos para o atleta chegar no seu pico de performance? Se a gente vê os estudos, a gente tem picos de performance da natação feminina 18, 22 anos. Caramba. A natação masculina até 24 anos. Então, um atleta, por exemplo, é importante ele estar numa Olimpíadas para ele buscar uma medalha na próxima Olimpíadas. O Thiago Pereira demorou 3 Olimpíadas. Na 4ª ele foi pegar o Bruno, foi finalista em 2, pegou na 3ª. Então, você vê que o participar dos Jogos Olímpicos, você vai ganhando um know-how, você vai ganhando experiência, né? E na hora H ali é importante a experiência, né? Então, a gente pode falar agora de um atleta que eu acho que é uma promessa aí, não é uma promessa, mas eu acho que pode vir forte, é o Guilherme Caribé, que disputou, ficou em 10º, quase pegou uma final, entendeu? Uma Maria Fernanda que já buscou uma final, então uma Beatriz Dizotti também. Então o importante participar dos Jogos Olímpicos e participar com performance, não adianta a gente ir lá e participar por participar, né? Então esses atletas que eu citei participaram com performance, eles conseguiram performar, nadar próximo do melhor, né? A Maria Fernanda nadou abrindo heavy para um recorde sul-americano, e é uma pressão ali numa final olímpica, no 4x200. 4x200, então é uma final olímpica. Então, só por 4 anos é o suficiente? Se for bem feito e esse atleta ter vivido experiências antes, eu acho que ele vai muito forte para Los Angeles. Entendi. Se esse atleta começar e chegar nos Jogos, ele não tem a experiência, mas ali é momento também, sim, né? Sim. A gente viu atletas ali, por exemplo, o Florent Manadou, ele ganhou 4 medalhas em 50 livre, né? Nos últimos Jogos Olímpicos, sim. né? Então tem muito disso, né? E tem atletas que, sei lá, a McIntosh, que é 17 anos, primeira Olimpíada, já... Mas ela veio com um mundial muito bom, né? Batendo recordes do mundo, né? Então ela é fora da curva. Ela é fora da curva. Tá. O Léo Machan também, entendeu? Fora da curva, né? São atletas que são fora da curva, né? Entendi. Mas o Popovic, por exemplo, quando o Fernando Scheffer ganhou medalha em 2021, que é 2020, que é Tóquio, quem foi o quarto da prova do 200 livre? Foi o cara campeão do mundo, o campeão olímpico agora em 2024. Então, aqui, eu te garanto que aquela prova que ele ficou em quarto, deu know-how para ele poder, eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa final. Entendi. Eu sei como nadar essa final. Entendi. Né? Então, isso ajuda um atleta que foi recordista do mundo do 100 livre, né? Antes do chinês. Então, nadou muito bem o ciclo, nadou muito bem o europeu. Tá. Então, eu acho que o ciclo não são apenas 4 anos. São 2 ciclos, 3 ciclos. Eu acho que o atleta ganha muito em know-how, né? Em experiência para viver aquele momento. Porque você teve na arena, era impressionante o clima, todo mundo gritando. Já pensou um atleta ali na raia 4? A Sim. pressão que ele tem, não só dele como público, como o mundo assistindo, né? A natação é um dos esportes mais vistos nos Jogos Olímpicos. Com certeza. Então, é uma pressão. Os caras que estão ali são 8 raias, 3 medalhas em jogo, então... Então, assim, basicamente entendi que, claro, tem os outliers, mas de maneira geral, um ciclo olímpico é pouco. Um ciclo olímpico é pouco. Eu acho que um ciclo olímpico você consegue trabalhar num ciclo olímpico, mas talvez você consiga ter uma performance no segundo ciclo, no terceiro ciclo, entendi, né? Entendi. E até mesmo na manutenção. Você pode ter sucesso nesse primeiro ciclo,
Não que você não vai ter, mas você tem essa manutenção do segundo, do terceiro. A gente vê a Kate Ledeck, né? Que é outra fora da curva, né? Você vê o Bob Fink, que nadou 1.500 agora, batendo o recorde do Su Yang, que ele nadou 800, se eu não me engano, ele ficou em segundo, foi segundo, aí o cara entrou mordido na prova, Sim. Entendeu? E era um recorde difícil de bater, né? Era um recorde difícil. O Su Yang fechou essa prova para 53 na época. Essa prova do 1.500 era sempre, vai bater. E nos últimos 100... Isso, e você vê a linha, né? Se você observar a linha vai comendo todo mundo no final. Porque o cara, o chinês fechou impressionantemente rápido, né? Sim. Mas o Bob Fink, na prova, ele já saiu determinado. Então, a Olimpíadas passada já deu um know-how pro Bob Fink chegar nessa prova, entendeu? E a gente tá falando de um bicampeão olímpico, né? Então, eu acho que a experiência ajuda não só o novato, mas também o cara que já foi campeão olímpico, né? Não, legal você falar isso, porque eu acho que isso traz uma conotação diferente para os resultados que a gente teve em Paris, né? Se a gente olhar e falar, putz, a natação foi mal, não ganhou nenhuma medalha e tal, mas a gente vê nomes claros de um próximo ciclo com reais chances de evoluir e realmente estar ainda mais próximo da medalha. Né? Eu acho que sim, eu acho que esse é o importante, né? É você estar dentro do sistema que é uns Jogos Olímpicos, porque só quem está lá vive essa pressão, esse momento do call room, né, que é onde os atletas se encontram para ir para a prova, são 20 minutos antes da prova, entendeu? Então, você deixa o atleta lá e o atleta tá com seus adversários dentro de uma salinha com 16, 20 atletas, aí você pega uma semifinal, tem 16, é um jogo mental, e você tem que vivenciar isso, né? Você tem que ter essa vivência, né? Sim. Então, isso ajuda muito, né? Então... o resultado da natação não foi bom? Não foi bom. Não podemos também falar, foi bom. Não foi. Mas eu acho que a gente começa a construir um ciclo novo. Né? Então a gente acabou a natação, foi domingo. Segunda é um ciclo novo. A gente tem que virar a chavezinha e ver o que a gente pode fazer para melhorar a natação brasileira. E apostar em alguns atletas também que vivenciaram isso. Com semifinais, com finais, eu acho que isso foi uma grande oportunidade para eles vivenciar isso. Ontem a Stephanie treinou comigo, ela nadou o final do 4x200. Ela falou, foi indescritível entrar numa final olímpica. Então, essa vivência que os nossos atletas têm que ter, né? Às vezes não é só ganhar medalha, a gente tem que, um passo de cada vez. Para a gente ganhar medalha, vê a Ana Marcela, ela disputou uns Jogos Olímpicos, ela ficou fora dos Jogos Olímpicos, aí no terceiro ela foi campeã olímpica. E hoje ela ficou em quarto. É uma loucura. Sim, entendeu? Sim. O nível de precisão e o nível de... A diferença entre o ouro olímpico e ficar fora de uma final ou ficar fora de pódio é muito pequena, né? É isso. É o mínimo do detalhe, que é o alto rendimento, né? Que é o alto rendimento, que é a experiência. Entendeu? O Léo de Deus, por exemplo, ele foi fazer uma final com 30 anos, 29 anos. E ficou em quinto, né? E ficou em sexto quinto. E depois... Sexto, e depois tem o húngaro que foi pego no doping, ficou em quinto. Entendeu? O Fernando Scheffer foi terceiro. Agora, nesse ciclo agora, ele não encaixou bem, só nadou o revezamento. Então, é um jogo aí que a gente... Não é só 3 anos, é um ciclo todo. 8 anos, 10 anos... E de preparação física, preparação mental, né? Não é só a saúde, é o que eu falo muito para os atletas. O alto rendimento, todo mundo fala, ele não é saudável? Não, realmente você chega no limite. Mas sem a saúde, você não faz alto rendimento. Claro, boa. Entendeu? Adorei sem isso. saúde, você não faz alto rendimento. Ele tem que estar saudável para ele ter alto rendimento. Total, físico, mental. Tudo tem que encaixar. Então, para você ter uma medalha olímpica, você tem que estar tudo bem encaixado. Sim, com certeza. Então, é esse ponto que a gente precisa buscar excelência. Sim. Né? Dentro da natação brasileira. Ótimo. Né? A gente não pode só se preocupar com o físico, só se preocupar com o mental, não. Tem que ter tudo, porque chegar lá, fazer uma semifinal, uma final, e dentro dessa final buscar
uma medalha, tudo tem que estar bem encaixado, né? Bom, e assim, acho que a gente fala de ciclo olímpico do ponto de vista de preparação de treinamento, mas ficou muito claro para mim na sua fala a questão da vivência de uns jogos. E para essas modalidades e para esses esportes que os Jogos Olímpicos é a competição de principal visibilidade do esporte, realmente estar ali dentro é completamente diferente, né? O que você falou, da arena lotada, uma arena gigantesca, muita gente assistindo, assim, os olhos do mundo ali. E a questão do call room que você falou, eu queria que a gente falasse um pouco mais disso, que é muito legal e é muito específico da natação, né? Que é o famoso balizamento ali, né? Que é o finalzinho ali, que é uma salinha que ficam só os atletas, ninguém mais entra, né? Fica ali o juiz, né? Fica ali uma pessoa da organização e os atletas sentadinhos um do lado do outro. E ali a prova já começa ali, né? Já começa ali, né? O que acontece? Toda a prova você tem que chegar 20 minutos antes da sua prova. Então o atleta, ele vai nadar 11 horas, 10h40 ele tem que estar lá. E aí já começou a prova. Porque aí o atleta, se ele está totalmente focado, preparado, tanto física como mentalmente, ele não vai sofrer tanto. Porque ali é um jogo mental, né? Você vai estar do lado de um campeão olímpico, de um bicampeão olímpico, entendeu? Mas você tá em pé de igualdade com esse atleta. Você tá na mesma série, na mesma semifinal, na mesma final, né? Então, é isso que eu falo da vivência, né? Mas a vivência em alta performance. Uhum. Não adianta a gente participar por participar nos Jogos Olímpicos. A gente tem que participar performando. Exato. Melhorando, buscando evoluir, né? E para você estar entre os melhores, você tem que evoluir. Sim. Né? A gente vê que, por exemplo, vou dar um exemplo, o Guilherme Costa nadou pro melhor da vida, baita prova, quase a medalha, foi o 5º. Olha como é o nível. O Guilherme Costa começou o ciclo em 3º, foi 3º em Budapeste. Sim. O mundo evolui, então a gente tem... Ele evoluiu também. Ele evoluiu também, mas chegou na hora... sutil, né? É aquilo que você falou, é sutil. Às vezes é um último 25. Não, ele ficou a 0,9 de uma medalha de ouro. Entendeu? Então é muito sutil. E foi muito bem preparado, muito bem planejado o ciclo dele, para ele chegar no momento certo e dar o melhor. Uhum. É isso que a gente espera do nosso atleta. Chegar no momento como os Jogos Olímpicos, os Jogos um Mundial de natação, dar o melhor. Né? Isso é o mais importante. E o call room é uma sala que tem 16 cadeiras, né? Numa semifinal você tem os 16, e aí você entra numa final, estão 8 cadeiras, aí é um jogo mental. O Leclos com o Phelps, ele ficava olhando o Phelps nem ligava para ele quando eles disputaram o final. Então é um jogo mental. Teve atleta que já jogou cadeira, entendeu? Para tirar o pessoal do normal. Sim. Né? Então tem histórias e histórias, né? Tem atleta que fica nervoso, tem atleta que fica calmo. O chinês, uma coisa que me chamou a atenção, o chinês que bateu o recorde mundial agora do 100 livre, ele na entrevista depois, ele falou sobre isso, ele falou, cara, ninguém me cumprimentou, assim, sabe? Tipo, eu fui cumprimentar os atletas antes da competição e, tipo, eles me ignoraram. Talvez como uma tentativa de jogo mental, só que ele virou isso pra dentro dele. Ele falou, cara, eu vou passar por cima de todo mundo. Não, é isso, é jogo mental, entendeu? Independente, porque todo mundo falou desse chinês, né? Teve na mídia um técnico australiano falando disso, que não é impossível. Impossível, né? Mas esse chinês, ele foi testado nos Jogos Olímpicos 6 vezes. Ele deu uma entrevista disso. Ele foi 22 vezes ou 23 antes dos Jogos Olímpicos. Aí teve aquele doping da China que a WADA... Pô, ele não estava envolvido. Não era né? Então, eu acho que a gente tem que aprender e estudar com o cara. Com certeza. Entendeu? Não é jogar pedra. Fala, pô, o que aconteceu? Como esse cara, como esse atleta, o treinador, o que foi feito para ele atingir esse nível? Porque assim, ele fez uma prova impecável. Fez uma prova impecável. A ida e a volta. A volta juntou uma ida perfeita com uma volta perfeita. E no revezamento, outra parcial impecável, entendeu? Então ele nadou o primeiro dia abrindo já para 46.
Ele foi, acho que foi o atleta que mais vezes nadou para 46. Então não é por um acaso. Sim. Uma hora ia acontecer um resultado desse. Sim. Né? Ah, mas ele ganhou de um corpo do Caio Chalmers. O Caio Chalmers passou. O Caio Chalmers na prova saiu mal, virou mal. Eu acho que chegaria mais próximo o Caio, que é outro excelente nadador. Sim. Mas é fácil falar, né? Pô, entendeu? Pra apontar é mais fácil. Apontar é mais fácil. Depois que sai o resultado, ainda se ele tivesse nadado 46,9, ninguém ia estar falando. Pois é. Né? E essa prova, ela não evoluiu tanto como as outras. O recorde do Phelps no 200 borboletas, se eu não me engano, era 1,52. O Milak nadou para 1,50. No último Jogos Olímpicos, essa prova ganhou com 1,54,6. Esse ano agora, Paris, 1,52. O canadense. Olha como evoluiu. Então, ninguém fala, nossa, essa prova evoluiu. Não, vamos falar do cara que é, sei lá. É que ficou impressionante, assim, realmente, um corpo em 100 livre todo mundo, caramba, cara. Mas aí você vê o parcial dele. É um cara que tá nadando rápido, né? Tá nadando rápido há algum tempo. Há algum tempo. Ele já nada para 46. Sim. Né? Ele tem uma constância. É o que eu falo muito. O esporte de alto rendimento, você tem que ser rápido, mas você tem que ser constante, né? Você me falou uma vez algo que me chamou muita atenção disso, né? É constante. Tipo, beleza, melhorou o tempo, né? Subiu um degrau, tá? Então, estabiliza nisso, faz algumas vezes esse tempo, pra depois pensar que você vai fazer Isso. Porque não é uma progressão, eu fiz um 52, aí fiz um 51, aí o próximo vai ser um 50. Não, você tem que fazer um 51 algumas vezes. Isso, constância. Você pode ver que os principais atletas são constantes. Eles são... Kate Ledeck. O próprio... a Kate Ledeck é um exemplo. Ela tem os 20 melhores tempos, né? É constante. Né? O Ryan Murphy, que não ganhou medalha, mas ele é constante no que ele faz. Ele tá sempre no pódio. Né? O Popovic é constante. Ele tem aqueles... Às vezes eles têm isso muito que a gente fala, da saúde mental, né? A ginástica agora, não sei se você viu, tava com um cachorro para ajudar as atletas. A ginástica americana. A ginástica americana, artística. entendeu? Então tem muito isso. O Caleb Dressel, por exemplo, ele teve isso. Mas ele nadou muito bem os revezamentos. As provas individuais não nadou tão bem. Você falando de constância, me lembra muito o Fratos. O Fratos é um cara que nadou 21, assim, sempre batia 21, 21, 21. É o cara que... Por exemplo, o terceiro, a gente tá... Eu acho que nos últimos 4 Jogos Olímpicos, a medalha de bronze foi 21,5. Isso a gente tem que estudar. Eu não preciso ter, às vezes, um nadador que nade para 21,0. Eu preciso ter 2, 3 nadadores que fazem 21,5 pra gente brigar pelas medalhas. Legal isso, legal. A gente tem que começar a estudar também, ter a estatística ao nosso favor. Que prova eu vou investir mais? A China faz muito bem isso. Que esporte eu vou investir mais? Eu posso brigar, que prova eu posso brigar mais finais aqui? E desenvolver programas de treino em cima disso. Boa. Né? Boa, a gente começou, acho que dá pra gente explorar isso. Eu queria te fazer essa pergunta com relação à estrutura e a oferta para os atletas da alta tecnologia, ou enfim, estrutura para os atletas treinarem. Você acha que a seleção brasileira, ou os atletas brasileiros têm menos oportunidade ou menos disponibilidade de estrutura física, técnica, enfim, ou é algo próximo das grandes potências? Você vê diferenças no alto rendimento? Acho que a base, sempre a gente, quando fala de esportes olímpicos ou de alto rendimento, a gente olha para o Brasil como um problema da base. Tudo bem, acho que não é esse o ponto. Eu queria saber da seleção brasileira, os atletas que foram para as Olimpíadas, eles têm uma estrutura deficitária ou você acha que o nível de possibilidades é semelhante? É minha opinião, né? Eu acho que a gente pode melhorar nossa estrutura em relação a monitoramento dos atletas. A gente ter os atletas mais próximos, né? A gente, por exemplo, tem o Guilherme Caribé está nos Estados Unidos. O que ele está fazendo lá nos Estados Unidos? A gente se aproximar da universidade, ver o que eles estão fazendo, né? O porquê?
se a gente tiver esse monitoramento, fica muito mais fácil a gente corrigir o percurso até uns Jogos Olímpicos, até a medalha olímpica. Uhum. Se a gente não tem nada, fica difícil, fica muito empírico, muito, pô, será que vai dar? Será que não vai dar? E na natação não pode ser assim. Não só na natação, no esporte de alto rendimento não pode ser assim. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tiver um monitoramento, tiver uma seleção, um staff permanente fazendo esse monitoramento, a gente acompanhar mais os atletas, eu acho que a gente pode ter muito sucesso, né? A natação, se você ver a base no Brasil, ela é gigantesca, né? Às vezes o problema não é a base, é o monitoramento da base. Entendi. Entendeu? Então, começar a monitorar os atletas cedo. E a gente criando históricos, né? E aí você, por exemplo, as últimas melhores performances do Brasil, tirando o Fernando Scheffer, foi de grupos pequenos de treinamento, né? Então, a Maria Fernanda, o Guilherme Costa, eles treinam no Maria Lenk. Na minha opinião, é a melhor estrutura para se treinar no Brasil. Você tem uma fisioterapia, você tem a parte médica, você tem a preparação física, você tem um laboratório olímpico, então você consegue chegar no treino uma segunda-feira e ver como seu atleta tá. Então eu preparei um treino mais forte, mas o meu atleta ainda tá cansado, então eu posso mudar meu treino na hora e dar um treino mais fraco, e à tarde eu posso dar esse treino mais forte. São poucos atletas, né? E são poucos atletas que têm esse acesso. Então esse acesso... Não é uma equipe... Não. Então, esse acesso teria que ter mais gente utilizando isso. Mais gente com performance. Ou outros polos, também outros polos. E outros polos. Criar em outras cidades, né? Ter um apoio da confederação, ter um apoio do Comitê Olímpico, a gente criar, por exemplo, tem no Rio, tem em São Paulo, tem em São Paulo, tem no Sul, né? E criando polos para a gente estar monitorando os melhores atletas do Brasil. Né? E tendo esse monitoramento, eu acho que a nossa chance de finais e depois de medalhas, a gente cresce muito, né? Porque, mas os Estados Unidos fazem monitoramento? Não, mas tem 10 vezes mais nadador que a gente. E os principais atletas treinam lá. Então, eles têm um Leon Marchand, acabou o NCAA, ele não vai ser mais do NCAA, ele vai treinar num time profissional. Então, o atleta, lá ele sai da escola, se ele continuar a carreira, vai para um time profissional. Que são poucos atletas, então são small groups, né? Small teams, né? Times pequenos que ele vai ter atenção, né? Então, eu acredito muito nisso, né? De ter um trabalho mais monitorado e um trabalho mais voltado eu tenho um grupo só de velocidade, eu tenho um grupo só de meio fundo, eu tenho um grupo só de fundo. Eu acho que esse é o caminho para a gente dar um passo muito grande em relação a performance da natação brasileira. Boa, boa. Agora uma pergunta técnica. Você falou que acabou a natação domingo, segunda começou um novo ciclo. Do ponto de vista de treinamento, você consegue abrir uma planilha e falar, cara, então vamos lá, hoje 5 de agosto o treino é esse, 5 de agosto de 24 é esse, no dia 10 de julho de 2028 vai ser esse. Existe uma possibilidade ou você vai conforme o ciclo e conforme o ano, enfim, você consegue fazer um macro ciclo de 4 anos? Eu consigo. É importante fazer, né? Talvez você não tenha essa exatidão, esse treino aqui, esse treino aqui. Primeira coisa que você tem que ter é o calendário. O que você vai fazer nesses 4 anos de trabalho? Então, a gente sabe que 2025 tem o Mundial de Singapura. Então, é o que eu até falei para a confederação. O que eu quero ter é já o critério dos Jogos Olímpicos de 2028. O atleta tem que saber o que ele tem que fazer para estar em 2028. Entendi. E o treinador também. Índice, critério de, revezamento, ter tudo já mapeado. De o que ele vai conseguir de preparação, vai para altitude ou não. Isso, entendeu? E aí você começar a trabalhar 2025 e começar a ter, em 2025 esse atleta X tem que chegar nesse ponto. Entendi. A gente começar a medir a evolução do atleta. Por que ele não chegou nesse ponto? Então vamos estudar porque ele não chegou nesse ponto. Né? Começar a linkar as coisas, né? Idade com performance, com resultado, e tem um estudo sobre isso com a biomecânica, com a evolução da prova, né? Então a gente tem todas as provas mapeadas. O nosso analista de desempenho filmou todas as provas agora dos Jogos Olímpicos. A gente vai estudar todas as provas e ver como os nadadores estão nadando a prova. Como assim? Por exemplo, o chinês passou 22, voltou 24, então a volta dele é muito forte.
Por que nossos atletas não voltam para 24? Então vamos trabalhar em cima desse ciclo, trabalhar a volta com nossos nadadores. Entendi. Os 3 primeiros nadadores do 100 livre, eles voltam muito bem. Que foi o chinês, o Pan, o Chalmers e o Popovic. Eles voltam muito bem. Pô, será que precisa passar tão rápido? Será que a gente precisa melhorar o nosso trabalho para voltar melhor? Então, a prova dos Jogos Olímpicos, uma final, uma análise de desempenho dessa prova, ela pode te dar um norte até no seu treinamento. Entendi, né? entendi. Entendeu? E aí você pode, ao longo desses 4 anos, falar, esse ano eu vou trabalhar começar a desenhar uma valência específica. Isso, você começa a desenhar a prova lá para o futuro. Entendeu? Você começa a desenhar a prova até... Esse ano a gente vai trabalhar isso, você tem que atingir isso. E cada atleta tem o seu objetivo, né? Então, por isso que é importante. Você vai trabalhar com um grupo de 50? Não. Você vai trabalhar com um grupo de 20 atletas. Né? Não adianta a gente ter uma seleção com 40 e a gente não performar. A gente tem que ter seleção com qualidade, né? Sim. Mas, tá começando um ciclo, vai ser... Não, a gente tem campeonatos. Por exemplo, a gente tá indo para um sul-americano agora, que a gente tá levando praticamente uma seleção de 2001, né? Sub-23 aí. Né? Isso então, é uma boa estratégia. A gente já está começando, né? Mas a gente tem competições que a gente não precisa ter um grupo grande. A gente tem que privilegiar a qualidade e a performance, né? Então, eu vejo na minha visão, os mundiais, né? A gente priorizar mais a qualidade, as sul-americanos, Pampac, que é uma competição mais fácil, e até mesmo as competições da Europa, que são fortes, a gente levar um grupo também, não é que não vai competir, mas talvez numa competição menor, né? Entendi. Do que o Mundial. Então, o Mundial é a elite da elite da elite, né? Boa. Eu acho que é ter o mérito e fazer por onde tá no Mundial. Sim. Filipão, cara, acho que, temos uma baita estrutura aí e planejamento, né? Acho que, sim. Eu acho que talvez aí a sua função também como head coach é exatamente essa, né? É pensar no macro, né? Sair do... Principalmente agora que os resultados não foram tão bons, a gente pensar... como eu falo, você não pensa fora da caixa, você expande sua caixa, né? Então, eu acho que vale a pena conversar com outros treinadores do mundo, né? Vivenciar alguma coisa fora do país para buscar, até mesmo em relação à gestão, em relação a treinamento, em relação a treinamento feminino, né? Buscar coisas novas aí e disponibilizar para os treinadores, né? Boa. Eu acho que esse é o nosso papel, tanto do Comitê Olímpico como da Confederação. É isso. Felipe Domingues, um monstro, cara. O cara é uma máquina de conhecimento. Obrigado e, valeu pela vivência aí. Ficamos o último mês... Foi legal. Diariamente, viajamos, cara, cada 3 dias a gente mudava de país praticamente. Foi isso. Foi uma temporada desgastante, mas eu acho que foi uma temporada que a gente aprendeu muito, né? Sim. Aprendeu muito e é isso que vale, né? A gente tirar... Porque a gente, às vezes, normalmente se vê só o resultado. O resultado não foi bom. Não, mas vamos ver o que a gente aprendeu para o futuro melhorar, né? Então, esse é o nosso papel, né? Tentar buscar dentro da adversidade 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos positivos e a gente fazer por onde e melhorar, né? Boa, fechado. Isso. Valeu, pessoal. Para quem acompanhou até aqui, não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir o canal e em breve voltamos. Filipão, obrigado, viu, cara? Valeu, Doc. Valeu, é um prazer sempre falar. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.